diversas obras da sua autoria. Domina várias línguas, o tétum, português, inglês, italiano e bahasa indonésio. Gosta de música clássica e de futebol. Bem-vindo, Dom Ximenes Belo. É com grande satisfação que o recebemos aqui hoje. Reverendíssimo Sr. Padre Zé Manuel, digníssimo pároco de Vilar do Paraíso, e os membros do Conselho Pastoral da Paróquia, e caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, minhas senhoras, meus senhores. Já passaram antes de mim distintos oradores que apresentaram os temas e, naturalmente, o que eu vou apresentar não vai chegar ao calcanhar destes senhores, ou da senhora mesmo, bastonária da Ordem dos Advogados. Seja como for, na humildade vou partilhar convosco aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivo, que é falar da liberdade cristã. Assim, derrompante, posso dizer, se somos cristãos, somos livres e não somos livres. Este é o resumo do meu pensamento. Mas vamos desenvolver o tema. Em primeiro lugar, começo por agradecer ao Sr. Padre e pela equipa que me convidaram para estar aqui esta noite. A minha presença aqui convosco, nesta paróquia, é para, como povo de Deus, celebrarmos o 50º aniversário do decreto da Declaração do Concílio Vaticano II sobre a liberdade religiosa, que em latim se diz Dignitatis Humanae. De facto, a 7 de dezembro de 1965, foi aprovado esta declaração sobre a liberdade religiosa e promulgada solenemente pelo Papa Paulo VI, hoje beato. Foi o documento que mais discussões provocou durante o concílio, percebe-se, ao longo de várias décadas, não é? 20 séculos da história, a Igreja sofreu através dos seus mártires por causa da liberdade de confessar o nome de Jesus. Mas também chegamos a um ponto em que perseguimos as pessoas, matamos as pessoas, não basta lembrar a Inquisição, as cruzadas, não é? A Guerra Santa, obrigando as outras pessoas a serem católicas. E também uma certa tradição em considerar que a verdade só está na Igreja Católica, não é? E por isso temos atrás de nós todo este peso da história. E então, num concílio, 2.000 bispos de todo o mundo, e ainda vivíamos na década de 60. Claro que muitos senhores bispos estavam arredios à liberdade, à abertura de pensamento, de ideias, e quanto mais falar sobre a liberdade religiosa. E por isso houve muitas discussões no concílio. Dentre 2.384 votantes, senhores bispos, padres conciliares, 70 eram contra. Os 70 votos contra foram um legítimo exercício dos princípios contidos no documento em questão, defendendo a liberdade da consciência. É um dos documentos mais breves, como eu dizia, apenas de uma dúzia de páginas com 15 números, mas é um texto muito significativo, muito importante e com consequências formidáveis na vida da Igreja. Ao promulgar o documento, Paulo VI afirmava, eu cito, numa declaração que ficará sem dúvida como um dos maiores documentos deste concílio, Vaticano II, a Igreja faz a sua aspiração tão universalmente sentida hoje
à liberdade civil e religiosa em matéria religiosa. Que ninguém seja forçado a acreditar, mas igualmente que ninguém seja impedido de acreditar e professar a sua fé, direito fundamental da pessoa humana. Este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Esta liberdade consiste no seguinte: todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana, e de tal modo que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma em privado e em público, só ou associado com outros, dentro de devidos limites. Declara, além disso, que o direito à liberdade religiosa se funda realmente na própria dignidade da pessoa humana, como a palavra revelada de Deus e a própria razão de a conhecer. Este direito da pessoa humana à liberdade religiosa, da ordem jurídica da sociedade, deve ser de tal modo reconhecido que se torne um direito civil. Como eu dizia, no passado tivemos momentos de grandeza quanto à prática da liberdade religiosa. Basta pensar no martírio de muitos, centenas de cristãos, mas também falamos, enfim, de aspectos sombrios na nossa história do cristianismo. Sobre este tema, Tertuliano, um cristão leigo do século III, segundo III, afirmava com ousadia liberdade.